Esses milhos, agora a gente está no período junino, né, como o Reginaldo falou, a gente plantava milho só porque não tinha essa questão comercial. Se for agora em Maceió, acho que no dia 12 por aí, é naquela praça da faculdade, tem tanto milho que é uma bênção. Tudo da agricultura familiar. Tudo agricultor familiar. Não tem, as grandes empresas não estão preocupadas em colocar o milho verde para ninguém, não estão preocupadas com tradição de nada, não. Elas preocupam-se com os lucros, né? Ela, muito pelo contrário, se ela pudesse, ela não, deixa esse milho para mim. Existem pessoas hoje andando aí querendo comprar da agricultura familiar. E a agricultura familiar ainda, ela se diminui. O agricultor não sabe o valor que tem, a importância dele dentro da sociedade, infelizmente. E com relação a isso, a valorização ela precisa começar lá, na pessoa, nos que fazem parte, ver a utilidade daquilo que ele produz, né? Sim. Então, a partir do momento que houver isso para o agricultor, que ele se sentir assim, ele vai se sentir mais valorizado. E no caso, alguns pensam que os filhos devam sair, devam procurar emprego, e não, aí não tem aquela valorização, aquilo que se sente, né, para a realização. E é possível, sim, você falou aí um caso de sucesso, sim, né? Sim, não. E tem vários. Tem. Esse é um grande desafio, né? Manter a família no campo, manter os filhos na roça. A gente quer o melhor para os nossos filhos, a gente quer que eles estudem, né? Mas a gente também quer ter eles ali, eles batalhando junto com os pais. E se a propriedade for produtiva, for próspera, se ele entender que não é só plantar, que aquele seu negócio é um negócio de futuro, que é próspero, o filho vai ficar. O filho vai ficar. É aquilo. Muitas pessoas acham que todo agricultor é analfabeto, que infelizmente ainda é uma grande realidade. A gente não encontra associa, muito. Né? Sim, então, faz essa associação que não é verdade, né? Não é. E outra, muitos, como eu falei no início, muitos produtores não sabem calcular o custo do seu produto, não sabem quanto custa produzir um quilo. Então, ele fica, principalmente esses mais leigos, ficam na mão daquele atravessador, que é esperto, é o cara que só vem para dar o golpe. E a gente vê muito isso. A gente, quando chega estou falando isso, eu vou citar aqui um exemplo, questão do inhame. Você vai comprar o inhame lá na feira, você vê inhame de todo jeito, né? Aquele inhame grande, grosso, aquele inhame espalmado, tudo junto lá e misturado, não é? Uhum. Mas o cara, e tudo pelo mesmo preço. O atravessador, quando vai na roça comprar, ele quer aquele inhame padrão, desse tamanho, bem linheirinho, bem bonitinho, e ele separa. O outro é classificado, como eles falam vulgarmente, como moroba. Ah, eu não quero não, isso é moroba. Aí compra aquele de, vamos dizer assim, R$200 a saca, e o outro só quer pagar 100. E na feira vende pelo mesmo valor. Porque mistura, né? E o produtor teve o mesmo custo para produzir. E na panela nenhum tem diferença. Não tem diferença. O sabor não muda. Não. E depois que está de cascata, está cozinhado ali, é o formato dele, ninguém vai comer a forma. A gente consome o produto. Né? Então, o agricultor familiar, ele não sabe, começa aí, não se valorizar, não valoriza o próprio trabalho. Acho que esse eu encaro como um dos principais desafios, ele entender que o dele é importante. Aí por isso que eu digo, se essas pessoas unidas, vamos lá, falar da questão reuniu um grupo, formou-se uma associação. Aqui em Limoeiro se produz de tudo. Nosso estado produz tudo que quiser. Tudo que quiser a gente produz. Então, vamos reunir, vamos no mercado aquele, tem fulano que produz, mas tem fulano que me entrega aqui, a gente já tem um fornecedor, tem, mas esse fornecedor que vai comprar o cara aqui, vem aqui na roça comprar. Se você não fornecer para esse atravessador, ele não vai ter como entregar lá não. É verdade. Ele não tem como entregar. E por que os próprios agricultores não se reúnem, formam uma associação e vai bater nessas portas? Justamente. E tem sempre um que tenha um conhecimento maior, que vá até lá conhecer como funciona e traz para quem participa, né, da associação. Sim. E outra, muitos deles têm vergonha de ir para a feira. Porque não vai o que a feira não diminui ninguém. A feira é uma forma de você comercializar. Você vai vender direto, sai da roça para o consumidor final. Você eliminou o atravessador. Se você produziu, se seu custo ali foi um exemplo, 25 centavos, 30 para produzir 1 quilo de batata, e eu vendi por R$2, o lucro foi todo para mim.
Se você gastou R$ 25 para produzir, ou 25 centavos para produzir, ou vamos dizer, R$ 1 para produzir 1 quilo de batata, vendeu por R$1,50, o cara lá está vendendo R$2,50. E aí ele está perdendo parte, né, do que seria para ele. O que era, por isso que a gente vê muitas famílias em condição de vulnerabilidade social, aí, porque o que produz só mal dá para comer. Mas a pessoa precisa se vestir, se higienizar, e tudo isso é caro. Tudo tem o seu custo, né? Eu já fui presidente da associação aqui, né, do Genipapo, e eu encontrei uma dificuldade grande na época, que era justamente essa conscientização do pessoal do verdadeiro valor da associação, né, do juntar-se para aumentar a força. E na época, e também, assim, eu lembro das características, e dá para a gente dividir um pouco aqui, cada comunidade tem suas características. Sim. A diferença entre uma associação que consegue juntar produtores que são proprietários mesmo, né, ou que conseguem arrendar alguma área de terra, diferente de uma comunidade em que junta apenas moradores que prestam serviço para, mesmo que seja para a agricultura, mas só são prestadores de serviço, né? Os diaristas e tal. E na época em que eu estava presidindo essa associação, ela era composta principalmente desse pessoal. Então eu enfrentava uma dificuldade ainda muito maior, né? Porque você tem aquela separação de pensamento. O fulano ali é rico, que ele tem 200 tarefas de terra. O outro ali tem 20 tarefas de terra. E eu não tenho nada. Então eu quero aqui um programa que me dê a cesta básica ou alguma coisa assim. Ficava difícil de se trabalhar na época, e principalmente que naquela época não tinha as condições que hoje se tem, né? A facilidade hoje, se hoje tem muitos desafios ainda, naquela época acredito que ainda eram maiores, né? Hoje, vamos dizer assim, o agricultor também, ele tem hoje 2 canais de comercialização muito bons, que eles comercializam direto e recebem esse dinheiro na conta, que é o PAA, que está mudando a nomenclatura também para PAB, que é o Programa Alimenta Brasil, que antes era Programa de Aquisição de Alimentos, e agora está mudando para PAB, Programa Alimenta Brasil, que essa é a compra com doação simultânea, né, onde se compra do agricultor familiar e faz aquela doação. Inclusive a Emater está finalizando, acho que dia 6, o cadastro das entidades recebedoras. Né, tem um recurso que vai ser executado e logo está acontecendo, né? E também tem o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, onde os municípios são obrigados a comprar, se não me engano, 30%, não sei se são obrigados, se realmente, mas tem que comprar 30% de Sim. parte da agricultura familiar, né? Mas muitos municípios, acho que isso não acontece, infelizmente. É uma obrigação em lei a aquisição do alimento escolar que seja da agricultura familiar. E aqui em Limoeiro Acontece, né? Aqui acontece. E isso ajuda muito, né, muito. na agricultura familiar, porque aí você tem um canal de escoação, né, sim, levar direto, né? levar o produto diretamente. Você elimina o atravessador. É aquela história, né? A última vez que a gente trabalhou, a batata estava de R$2, a macaxeira de R$2, e no campo o saco da batata estava pela metade do preço. Então, quer dizer, se o cara vendia de 100 o saco, né, lá na frente o cara ia ganhar 200 ou mais, o atravessador, né? E esse dinheiro ficou todo para o agricultor, ficou todo para o produtor. Então é importante esses programas, por isso que eu falo, o atravessador é danoso, em grande parte sim. Tem aqueles que são aproveitadores mesmo. Só não quer saber, não valoriza o trabalhador, quer saber do lucro dele. Deu lucro para ele, tá bom. Um dos fatores aí que alimentam, pelo menos até onde eu observei, alimenta o atravessador, é a questão do transporte, né? Às vezes o pequeno produtor ali coloca essa dificuldade. É um desafio o transporte, ele não tem o próprio transporte. E volto a falar, na época em que eu estava de frente ali com a associação, era muito mais difícil, porque menos pessoas possuíam transporte. Hoje a gente já vê aí uma frota, né, distribuída pela região muito maior, e a gente sabe que muitos produtores pequenos, eu vejo, passando ali, eu vejo que muitos produtores pequenos
já tem sua picape estrada, tem um meio caminhão, tem uma outra forma de transporte, e que 10 anos, né, há 15 anos, há 20 anos, era mais difícil. Sim, isso. não, eu concordo, né? Mas é a questão da evolução, né? Uhum. A cada dia que passa as coisas evoluem, os tempos mudam. E a gente não pode ficar ainda pensando que se faz agricultura como se fazia antigamente, que as dificuldades são as mesmas, não são mais. Se você se reunir, se o agricultor estiver unido, independente de qual seja a classe, se for mais unida, se pensar em si e no coletivo, não só na pessoa, vai dar certo. O que é mais fácil? Eu fretar um carro para levar 500 quilos de macaxeira, ou nós três fretar um carro que custa, vamos dizer assim, R$300, eu pagar sozinho R$300 para levar 500 quilos de macaxeira. E o carro tem uma capacidade maior, onde se juntar nós três, você leva 500, ela leva 1.000 e eu 500. O veículo leva, a gente divide o frete. Mas ninguém quer, sabe por quê? Porque se eu for lá, eu vou dizer, se eu for eu não vendo o meu, se ele levar o dele eu não vendo o meu, eu vou sozinho. É concorrência. Mas não é concorrer, ele Aí não virou- acho que não deve, mas Cria na mente, né, isso. porque nós fomos moldados dessa maneira. Olha, na universidade a gente é moldado para ser empregado. A gente entra num curso cheio de esperança, vou fazer isso, fazer aquilo, tudo, mas a escola, né, a universidade, ela molda a gente para ser empregado. Infelizmente, é uma realidade. Pelo menos eu quando saí de lá, eu não queria trabalhar com agricultura familiar, não. Era uma coisa que meu irmão trabalhava. Eu dizia, deixa de ser tolo. Eu dizia, deixa de ser tolo, isso aí não dá dinheiro, não. Olha, eu me arrependo das palavras que falei lá atrás. Meu irmão, ele é mais novo que eu, mas ele é formado antes de mim. Ele é mais novo que eu, mas é formado antes de mim. Ele é agrônomo também. Graças a Deus, a minha mãe batalhou, criou a gente. Minha mãe acho que é pedagogia. Tenho 2 irmãs formadas em letras. Eu e meu irmão, nós somos agrônomos. O meu irmão, ele tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em agronomia. Eu mesmo só tenho a graduação e pronto, para mim tá bom. Ele se espelhou em você e Não, eu me espelhei seguiu? nele. Eu me espelhei porque nele. É seu irmão mais velho. Mais novo. Mais eu novo. sou o mais velho. É o mais novo. Não porque... Então ele inspirou você. o meu pai, ele foi agricultor, depois virou caminhoneiro, né? A gente não tinha uma vida muito, muito tranquila, não. Mas aí, com as dificuldades da vida, meu pai faleceu há 19 anos atrás e a gente viveu muita dificuldade, né? Minha mãe é professora e ela quem sustentou a barra lá em casa. Campo Alegre Campo Alegre. Campo Alegre. Campo Alegre. Aí sustentou a barra lá em casa, a mamãe. Mas nunca foi, vamos dizer assim, a gente nunca disse, nem meu pai, com toda a dificuldade, ele era meio bruto, ele nunca disse, você vai trabalhar agora. Ele nunca disse, ele vai estudar. Vai estudar. E a mamãe ali, vai estudar, vai estudar. Quando uma época, em 2000, eu trazia os estudantes para Limoeiro, dia 14 de março de 2000, era o meu patrimônio, era o meu emprego, era uma Kombi, foi roubada. Eu fiquei desempregado e quebrado. Né? Desempregado e quebrado. Foi quando eu vinha trazer os estudantes para cá, e depois com um tio meu, trazendo essas mesmas pessoas, e eu vinha e ficava estudando aqui também. E na escola, fiz o 2º grau 2 vezes. E depois, pouco tempo depois, meu pai faleceu. E nisso meus irmãos já estavam estudando. Mas o que foi que eu fiz? Eu me senti, por ser o mais velho, na necessidade de ajudar. E eu fui trabalhar. Mas todo dia que eu saía de casa para trabalhar, minha mãe dizia, meu filho, eu não sonhei isso para você, não. Eu queria você estudando. Eu disse, mamãe, olha a nossa situação, eu tenho que trabalhar para ajudar. E assim eu fiz. Então ele começou antes de mim. No caso, eu sou o mais velho, aí ele é o terceiro, tem uma menina, um casal, são 2 casais. Eu, uma menina, ele e outra menina. E a gente foi seguindo, né? Aí, graças a Deus, ele foi estudar, eu quero estudar, trabalhar um tempo na agricultura familiar, e eu vi dizendo ele, rapaz, isso não tem futuro não, tem que arrumar um emprego na usina, que dá dinheiro. Que a gente pensa logo em ganhar dinheiro e se sustentar. Mas eu, assim que saí da UFAL, a gente teve uma forma, aqui em Arapiraca, tem uma metodologia um pouco diferente lá de Maceió, né? A gente estuda um pouco sobre agricultura familiar, não sei se hoje tem lá no SECA, se tem isso, mas aqui a gente teve essa formação, essa base da agricultura familiar, do associativismo, do cooperativismo, e quando eu saí, a minha primeira oportunidade de emprego foi aonde? Na Emater, para trabalhar com o quê? Agricultura familiar.
Olha, eu não pensei. Corri, fiz a entrevista, fiz todo o processo. Entrei, né? A gente é contratado. Eu já estou há mais de 10 anos na Emater. Na Emater, graças a Deus. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Hoje nem penso em trabalhar numa usina nem nada. Porque eu, vamos dizer assim, eu saio da minha casa para levar um pouquinho de conhecimento para o agricultor, né? Saber quais são as dificuldades, entender quais são as potencialidades daquela propriedade e tentar mostrar para ele, se eu entender que ele está fazendo alguma coisa que não está indo tão bem, que pode melhorar, eu vou dizer, o senhor faz isso, eu faço a minha vida toda. Você fez assim, o senhor não queria tentar de outro jeito para ver se dava certo, mas como? Eu disse, não faça tudo não, é uma tentativa. Vamos separar aqui esse canteiro e vamos fazer desse jeito. Depois, se o senhor ver que dá certo, ele vai aumentando. Né? Então, assim, graças a Deus, a gente vem tendo sucesso nisso. Muitos agricultores aceitam, né? E vão mostrando aquilo. Eu não vou dizer, já coloquei coisas que não deram certo. Eu disse, deu certo não, então não, vamos tentar. Vamos prosseguir aí. Mas eu aprendi muito mais fazendo essas visitas do que ensinei. Entendeu? Tanto é que eu, em 2012, eu comprei um pedacinho de terra e, pelo meu entendimento, eu entendo que uma propriedade hoje, uma propriedade rural, ela tem que funcionar como uma empresa, mesmo sem CNPJ. Né? E o produtor, ele tem que entender isso. Mas eu não sei ler. Você tem um filho que sabe. Anota o que o seu gastou aqui, para você saber no mês qual foi a sua despesa. O senhor vai saber, o senhor gastou tanto no mês aqui e vai ter isso para vender. O senhor saber quando vendeu, eu gastei tanto, ficou tanto. Já chamei, rapaz, vamos ver, faça isso. Já deixei planilha na casa do produtor. Anotou, eu esqueci. Meu filho não estava na hora. Mas anote, é importante o senhor saber o que é que está fazendo. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui aprendendo e vendo as coisas fora e trazendo para a minha realidade. Eu disse, espera aí, para eu poder ensinar também, eu tenho que mostrar como é que se faz. Mas aí eu primeiro eu errei também. Não vou dizer que eu errei. Eu sou agrônomo, mas não sou conhecedor de tudo, não. Uhum. Inicialmente eu comecei nesse terreninho. Esse terreno ele era de um cunhado meu, dele e de um amigo, e eu comprei dele. Quando meu cunhado comprou, aí ele disse, vamos plantar tudo de abacaxi. Eu disse, rapaz, ele professor, lá em Campo Alegre, os dois professor. Então um até trabalhou aqui, não sei se trabalhou, o Cristiano, trabalhou aqui em Limoeiro, e o Jamerson, professor lá em Campo Alegre. Não, vamos plantar todos. Rapaz, vamos plantar um pedaço esse ano. Outro ano a gente planta outro. No outro ano, que era dividir em 3 partes. Não, vamos plantar tudo. Olha, a gente pegou um financiamento no Banco do Nordeste, um custeio. Com muito trabalho a gente conseguiu pagar. Aí ele disse, vou vender o terreno. Aí eu me aperriei, corri para lá, corri para cá, comprei. E eu passei a observar, né? Eu gosto muito de carne de carneiro, de cordeiro, de bode, né? Aí eu criando boi, uns bezerrinhos lá. Aí eu ia comprar achando caro a carne. E às vezes vinha uma carne ruim, uma carne cara. Aí o que foi que eu fiz? Não, fiz um aprisco pequenininho. Acho que ele tinha 2x4. Coloquei 3 carneiros. E fiquei criando. E eu comecei a observar. Sim, aí eu plantava abacaxi. E depois tentei de novo, não deu certo. Depois que eles venderam, que eu comprei o terreno, tentei e não deu certo. Aí eu fazendo isso, eu observando. Aí eu plantava um milho para o gado comer. Mas eu gastava, eu fazia 3 adubações para poder ter um milho de qualidade. Para o gado comer. Aí eu olhando ali para meus carneiros, e olhando para baixo assim, né, no apriscozinho, e eu ficava olhando para o esterco. E eu ficava assim, não, peraí. Eu aprendi e não estou usando. Peguei numa linha de milho e coloquei aquele esterco. No ciclo seguinte, eu já vi. Aí eu fiz uma adubação. Aquele milho onde tinha começou a se desenvolver mais rápido do que o que eu adubei uma vez. Do que os outros, que eu não tinha colocado esterco. Dei a mesma condição. E fui observando. Daí a pouco chegava um amigo. Tu não vende não um carneiro desse? Vai ter um negócio ali. Rapaz, era para eu comer, mas eu vendo. Aí eu vendi oportunidade, né? Eu vendi um e comprei 2. E mais esterco. Fui colocando na terra. E o que é que acontece hoje? Hoje eu não
Hoje eu não uso mais tanto adubo, eu faço uma adubação química, porque eu tenho esterco suficiente para o meu solo. Eu não entro tanto máquina no meu terreno, deve ter aqui de 6 a 8 anos que entrou um trator para gradear, que as pessoas acham que toda hora tem que estar com a máquina dentro, tem que estar com a máquina dentro. Aquilo ali compacta o solo. Compactando, né, vai dificultando ali Sim, o desenvolvimento das raízes, a planta cresce, né, de acordo com o desenvolvimento da raiz. É a raiz crescendo e a planta se desenvolvendo. E você acaba promovendo o desenvolvimento de outras plantas que não são tão interessantes ali, né? Porque cada planta tem uma especificidade, né? Tem uma exigência por solo específico para ela, né? Sim. Aí hoje, graças a Deus, não uso tanto adubo, minha despesa caiu, né? Foi lá para baixo. Praticamente faço uma adubação química só, e o restante a própria terra se sustenta, lá está se sustentando, está dando os nutrientes suficientes para as plantas que eu lá se desenvolver. Então é isso que as pessoas têm que entender. As propriedades, elas têm subsídios, têm insumo suficiente para se desenvolver. Não precisa toda hora, vou plantar, se eu não botar adubo não dá. E como dava antigamente. É justamente. É a forma que se trabalha o solo. Quando a gente trabalhava só com o terreno, 60 tarefas, e de início acho que 50 tarefas eram plantadas de fumo. Ficava ali o restante para plantar mandioca, feijão, milho, para consumo principalmente, né? E depois fui produzindo, plantando mandioca, papai construiu uma casa de farinha e, claro, tirava a farinha para comer, o restante vendia, mas como falei, o produto principal, quando se pensava em fazer dinheiro, não era a lavoura, não era mandioca nem feijão, era principalmente o fumo. Só que, como investia tudo ali em fumo, na época que não dava para pagar as contas, aí quando o tempo, né? Ou quando o preço não dava, ou quando o clima não ajudava naquele ano e a produção não era suficiente, então era aperto para toda a família. E assim, a gente sofria ali, porque não sei se você já lidou com essa lavoura, mas é sofrimento, né? Para quem lida diretamente ali. O fumo não. É uma coisa que não me traz paixão, não. Não sei se os outros, mas eu recordo sofrimento na época, então eu comecei a ver outras possibilidades, né, procurar para diversificar, e eu assistia muito o Globo Rural, né? Todo domingo de manhã, 8 horas da manhã, era meu programa, que não falhava um domingo, eu tinha que estar acompanhando ali, e eu ficava antenado nas ideias que eu via, né? O Globo Rural mostrando as ações exitosas ali, casos de sucesso, e falava, mostrava muito também ali a cultura, o pensamento de cada um. Eu lembro de uma entrevista que o Nelson Araújo fez numa fazenda, num sítio, e perguntou a um rapaz novo, ele disse: se você tivesse dinheiro para comprar uma televisão, ou não sei se era televisão, porque aí a comparação ficou muito distante, né? Mas ele falou em trator, uma máquina para trabalhar, ou alguma coisa para se divertir. Aí o menino disse: não, minha preferência é por aquilo que vai me ajudar aqui com a terra, né? Para produzir. E as plantas, elas precisam do solo para se desenvolver. A grande maioria hoje tem cultivo sem solo. Aí algumas plantas se desenvolvem sem o solo, né? Principalmente hortaliças. Na hidroponia, né? Então, mas aí é aquilo. Se você tem um solo bem estruturado, uma forma de você trabalhar, então isso aí vai lhe trazer mais condição, né? Vai favorecer mais. Você consegue mais coisas. E aí eu parti para, né, acompanhando ali o Globo Rural, e parti para agricultura orgânica, e até tentei, mas na época fracassou, porque faltava também ainda informação e o acesso ao mercado ali, um mercado que teria que ser um mercado com a consciência diferente, né? O consumidor com uma percepção diferenciada ali entre o consumidor ali da agricultura tratada exclusivamente com a química, né? E aquele com orgânico. Duas situações: um custo um pouco mais elevado para a produção orgânica, não sei se
Se E você, mais dificuldade né? também. E mais dificuldade e aparência, né? A aparência dos produtos não ficam ali tão chamativa, né? Às vezes, e a pessoa que vai consumir, ela quer agradar os olhos. E isso, A gente come com os olhos. né? Na verdade, a gente come com os Como a olhos. gente